Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela, eu sou a Calhau Literária e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de Drácula do Bram Stoker. Bom, eu acho que a gente pode começar pela biografia, porque essa obra é muito... não é extensa, ela tem muita história, então eu não vou conseguir contar tudo a respeito do enredo. Eu vou destacar algumas partes importantes apenas, mas antes eu quero falar do autor. Bram Stoker, Abraham Stoker, é um escritor. Mas antes eu vou contar sobre a vida dele. Ele nasceu em 1847. É isso mesmo. E ele nasceu todo bugadinho, coitado. Então ele ficou acamado até os 7 anos, não conseguia andar. Ninguém sabe que doença que era, não conseguiram descobrir, mas depois ele conseguiu se recuperar. Acontece que nesse tempo que ele ficou acamado, ele conseguiu ler bastante, ele gostava muito de contos de terror. Na verdade, o mito do Drácula não foi inventado nesse romance. Na verdade, teve outro romance anterior que conta a mesma história, mas é um mito que circula e circulava pela Europa inteira a respeito de mortos-vivos e de algo parecido com o Drácula. Então Bram Stoker, com 7 anos, se recuperou da doença dele. Ele foi estudar matemática, foi ser atleta, ele fez um monte de coisa enquanto pessoa, sabe? Ele gostava muito das artes e ele acabou se inteirando mais, principalmente do teatro, quando ele foi assistente de um moço que ele conheceu voluntariamente, e o moço meio que adotou ele pra vida. Então ele conseguiu cargos públicos em Dublin e no Royal Theatre em Londres. Foi lá que ele passou a maior parte da vida dele, na Inglaterra. A esposa dele, coisa interessante, é uma atriz famosa de Dublin, a moça mais bela até então. E ela era noiva do Oscar Wilde antes de se casar com o Bram. Ela escolheu o Bram porque, como ele tinha cargos políticos, o dinheiro dele era bem mais estável que o Wilde, que era escritor já. Então, eu acho interessante essas fofocas de literatura. Mas enfim, em 1897 Bram Stoker publica Drácula. E o livro encontrou críticos que ficaram maravilhados, aliás, com a história, como ela é coerente, coesa e como ela é completamente bem escrita, sabe? Ela é complexa, não é muito superficial. Tem uma palavra que a crítica usou que é uma trama bem construída. Embora a parte da crítica tenha amado a obra, outra parte detestou. Então a recepção de crítica de Drácula foi bem polêmica, sim. Isso é só um pouquinho do autor, né? Quem quiser. Mas ele não publicou só Drácula, ele tem também outras publicações. Só que esse livro se tornou o mais famoso, né, das histórias do Drácula. Esse livro é contado através de cartas. Então são várias pessoas que contam e constroem a história. Bom, a gente conhece a história através do Jonathan, primeiramente. Jonathan Harker é um advogado cujo chefe foi contratado pelo conde para encontrar uma casa para ele em Londres. Como o conde morava na Transilvânia, o Jonathan teve que ir até lá mostrar a casa, falar que era do jeito que o conde estava procurando mesmo e que valia a pena assinar o contrato. E ele registra tudo isso num diário em cartas para Mina, que é sua noiva em Londres. E aí a gente conhece a história através tanto do diário quanto das cartas. Ele, durante a viagem, já sente que tem alguma coisa estranha. Tem uma questão também voltada à política, porque na época a região era
russa e tinha uma briga entre Inglaterra e Rússia. E Inglaterra era vista como, sabe, pra frente ou mais desenvolvido, não só economicamente, mas do ponto de vista cultural, do que o Oriente. Então, o Jonathan tinha muita cabeça firme na ciência e, né, não no realismo, né, não tinha realismo assim, mas nas realidades da ciência. Enquanto que os vilarejos pelos quais ele passou eram muito supersticiosos. Então entregavam cruzes para ele, entregavam objetos que o protegeriam do conde, porque todo mundo tinha medo do conde. E ele foi sentindo esse medo e esse terror ao longo da viagem. E aí ele chega no castelo, ele é levado, né, pro castelo pelo próprio conde, mas então ele não sabia. E aí ele percebe que o conde não come, que o conde só aparece à noite, não aparece durante o dia. E tem salas do castelo que estão trancadas, que eles não podem ir. E aí tem um momento que ele percebe que ali ele não é mais um visitante ou um hóspede do conde, mas um prisioneiro. Porque ele não pode fazer muita coisa, o conde acaba trancando ele em alguns momentos, dizendo que era para proteção dele. Tem uma vez que ele chega numa sala que era proibida e o conde fala assim: você não pode dormir em nenhum outro lugar que no seu quarto, você só é protegido dentro do seu quarto, porque esse castelo é antigo, tem muitas histórias e essas histórias acabam virando pesadelos e as pessoas não confundem aí o que é sonho, o que é realidade. Então essa dinâmica entre realidade e superstição está sempre presente nessa obra. E ele acaba dormindo nesse lugar porque ele já percebe que é um prisioneiro, ele quer dormir perto de uma sacada que aí tem o ar noturno, né? E aparece 3 moças que já viraram vampiras e querem o sangue dele, querem dividir o sangue dele, e o conde aparece e fala assim: não, ele é meu. Depois o resto fica pra vocês, mas ele é meu, vocês não vão fazer nada com ele. E ele acorda pensando que isso foi um sonho, mas um sonho tão real que ele fica confuso, sabe? Enfim, mó rolê lá, ele percebe que o conde sequestrou e matou uma criança e mandou lobos pra matar a mãe da criança que estava no portão procurando pela criança. Os correios não entendem ele, até que um dia o conde chega pra ele e fala assim: ó, querido, você vai escrever 3 cartas. Uma falando que vai sair daqui tal dia, outra falando que você chegou na cidade, acho que é Beatrice, alguma coisa assim, e outra falando que você saiu de lá, algo assim. E aí ele falou assim: pronto, agora eu sei a data da minha morte, porque esse cara vai me matar. Então, assim, das obras góticas de terror, a que mais me amedrontou, numa boa, foi o Drácula. O relato do Jonathan nas cartas são fantásticos, mas o livro não acaba aí. Por isso que tem muita história. Talvez vai ficar longa, mas tudo bem. Eu vou ressaltar os pontos mais importantes. Lembra da Mina, a esposa dele? Depois que ele para de falar com ela, ele é sim atacado pelo conde e tal, e ele é internado. Mas até a Mina saber disso, ela fica super preocupada e ela vive entre a casa dela e a casa de uma amiga que é a Lucy. E aí ela descobre que ele tá internado e que ele e as freiras estão cuidando dele, tudo, e vai atrás dele, se casa com ele com a promessa de não abrir o diário dele, não ler tudo que o perturbou na viagem, até que isso fosse necessário. Enquanto que a Lucy, sonâmbula, a gente percebe que o conde já tá na Inglaterra e ele ataca a Lucy. E aí que aparece, e aí que a história vira totalmente. Por quê? Porque tem um médico que cuida da Lucy e na verdade já foi prometido em casamento pra ela. Um outro moço, acho que é Quincy, que também já foi prometido, mas ela gostava do Arthur. Então tinha 3 pretendentes e um deles, que é o médico, conhecia o Van Helsing, que é da Holanda, um médico e professor e advogado holandês. E o Van Helsing aparece e ele que constrói todo o enredo sensacional que é nesse livro. Gente, é um dos meus livros prediletos
Na verdade, de literatura gótica é o meu livro predileto, porque é muito bom. Jonathan, a Mina escreve bem, mas nem tanto, mas a história de Jonathan e as cartas de Van Helsing são muito, muito legais. Elas são bem construídas, a gente entende tudo o que tá acontecendo e constrói o terror junto com eles. O Van Helsing é o único ali que acredita em superstição. Ele sabe que nem tudo pode ser explicado pela ciência. E ele sabe que alguns símbolos podem sim protegê-lo. E demora para ele conseguir convencer todo mundo de que Jonathan, a história de Jonathan, são coerentes e são reais. E o Jonathan fica até aliviado quando o doutor fala isso pra ele. E os outros têm que ser conquistados e têm que ver a Lucy em vampira para conseguir acreditar nisso. Van Helsing, Jonathan e Mina são os personagens mais importantes aqui pra mim. Por quê? Porque Mina é quem reúne todas as histórias. Ela entrega o diário e as cartas dela ao Van Helsing, quando Van Helsing está pesquisando depois da morte de Lucy, por como que ela tinha sido transformada, né? Ele já sabia, mas ele não tinha contado a ninguém. E ela se reúne depois ao doutor que era pretendente da Lucy e reúne as cartas dele também. Por quê? Porque ela quer reunir tudo em um documento, que é o documento que a gente lê, na verdade. Ela organiza tudo em ordem cronológica para que a pesquisa pudesse ser feita, e eles descobriram que o conde estava morando ao lado do manicômio que os doutores trabalhavam. Então, é a personagem feminina aqui que constrói a história, embora a história e no contexto, né, eles não querem deixá-la perto do monstro. Então, quando eles vão atrás do conde, eles não querem que ela vá junto. Ela se sente extremamente mal, porque até então a relação com o marido dela era super amigável, ele contava tudo pra ela, e agora a moral não deixava mais ele contar. Tem toda uma questão de moralidade que as mulheres acreditam mais na religião e por isso tem um coração mais aberto para acreditar nesse tipo de horror, nesse tipo de mito. Enquanto que os homens ainda estão muito vidrados na ciência e no que é real através do olhar da ciência. Tem a perspectiva política também atrás disso exatamente. Eu acho que o maior ensinamento é que aqui, até então, né, a ciência não explica tudo. E tem histórias que a gente não acredita e tal. E aí a gente fica se perguntando, será que existe mesmo essas histórias, sabe? É uma leitura muito boa, não é uma leitura simples, porque é bem rebuscado, assim. Essa tradução da Zahar que eu tenho é mais tranquila, mas eu acho que tem outras traduções mais pesadas, assim, quem gostar. É bem comentado até esse aqui, por ser da Zahar. Eu gosto muito, gente, é uma leitura que eu super indico. Sério, Drácula é fantástico, é sensacional. As personagens são amadas por nós e a gente sente com elas tudo, exatamente tudo. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Aproveitando o mês do Halloween, eu quero pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, e agora eu tenho Twitch também. Aliás, quarta-feira eu vou fazer uma surpresa pra vocês na Twitch, então fica ligado no Instagram pra saber o que é e conseguir participar dessa surpresa com os demais seguidores que eu tenho. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, e se você comprar pelo link que eu vou deixar na Amazon aqui embaixo, você ajuda o canal, porque é um link comissionado, tá bom? Me conta também o que achou nos comentários, tá? Não gostou? Curte também e me conta porque não gostou nos comentários. Eu acho que é isso aí. Abreios e versos. Tchau, tchau. Só um PS aqui pra vocês. Eu não contei essa parte, mas também tem a história do navio que leva o conde até a Inglaterra. Mas eles não sabem que eles estão levando um animal, um bicho, uma pessoa. E as pessoas dentro do navio começam a sumir.
E elas ficam extremamente assustadas, sabe? Porque a carga era... Nem lembro do que era a carga. Mas é uma história que integra todo o romance, porque aí a gente percebe mesmo que o Conde tá indo pra Inglaterra. Que é o que une, né, ele e a Lucy e tudo, porque ele vai atrás das cartas, na verdade, da Mina, e encontra ela com a Lucy, através das cartas que o Jonathan escreveu pra Mina. Então não é do nada que o Conde aparece lá. É importante ressaltar isso porque a história é muito coesa, como eu falei. E essa parte é muito interessante também. Então, agora acabou. Abre os versos.